tem outra coisa, hein? Estão falando em Wallace, tá aí a informação do Bruno Andrade, né? Que ele trouxe a informação que a Udinese topou, ó, que Udinese, mas que boazinha a Udinese, topou parcelar os 8 milhões de euros. O Corinthians, depois não falam que a gente avisa, né? O Corinthians vai pagar 8 milhões de euros por um volante de 29 anos. Para mim não faz sentido nenhum. Não sei o que o PVC pensa, vocês pensam, mas são 8 milhões de euros por um volante de 29 anos. Será ele volta como? O Corinthians voltou o Paulinho, voltou o Juliano, né? Quantos jogadores que voltaram para o futebol? Até o William, né? Que foi considerado um dos maiores brasileiros da história da Premier League, não voltou bem. Será que o Wallace realmente vale 8 milhões de euros? Um absurdo. Aí já pagaram 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, com um salário de 720 mil por mês, com 5 anos de contrato. Isso aí vai dar mais de 60 milhões no final. E o Mateuzinho, eles não aprendem. E agora, né, tá devendo, não pagou nem o Félix Torres, que o Santos Laguna tá indo à FIFA, por isso pode sofrer um transfer ban, e vai pagar 8 milhões de euros no Wallace. Então, assim, os erros é cenário de Série B. É cenário de Série B. PVC, e esse dinheiro pelo Wallace, você concorda com o Samir? Eu concordo porque o único jogador que deu certo, é o Ranieri, cara. É a posição do Wallace. Você vai jogar com o quê? Com o Wallace e Ranieri? Para melhorar o poder de marcação, mas a posição deles é a mesma. Então, pode ter um outro. Olha, o Moscardo jogou outro dia. Não é essa posição que o Corinthians precisa. É a conta que a gente fez do Pedro Raul outro dia. Fizemos no Finanças, na verdade. Você pega o caso do Pedro Raul. O Yuri Alberto era o problema em janeiro. O Yuri Alberto não serve, o Yuri Alberto não presta, o Yuri Alberto não pode ser centroavante, o Yuri Alberto tem que jogar pelo lado, o Yuri Alberto não sei o que lá. Você gasta 5 milhões de dólares, que pela cotação daquele dia era 24 milhões e 600 mil reais. 25 milhões de reais. Você gasta 25 milhões de reais num centroavante que é para ser o titular e o Yuri Alberto o reserva. E com todo respeito, eu sempre achei o Yuri Alberto bom jogador, estava num momento técnico terrível. O Yuri Alberto é muito mais jogador que o Pedro Raul. 3 meses depois, 3 meses não, foi em fevereiro, 2 de fevereiro, 4 meses depois, o Yuri Alberto é artilheiro do time com 15 gols na temporada, o Pedro Raul fez 3. E você gastou 25 milhões de reais. Depois você não sabe por que o time se endivida. Então, o Wallace, você precisa de um volante, 8 milhões de euros, 29 anos. Ele pode jogar bem até os 34. Ok. Mas o volante é o que está funcionando. O que está funcionando no Corinthians, com toda a limitação do time, é o Ranieri. É o jogador que a torcida não está discutindo. Então, você vai trazer o volante ou buscar um outro jogador. Montar o time não é contratar jogador. Boa. Samir, até breve então, né? Pelo visto. Falaremos muito essa temporada. Até breve. Vocês me chamam quando o bicho está pegando, já reparei. Vocês me chamam quando o negócio está feio. E aí eu apareço aí para trazer o cenário, o caos, né? Vamos aguardar então o resultado dessa reunião para saber se Antônio Oliveira cai hoje ou então domingo. É que o PVC foi cirúrgico, né? Como é que você define o treinador por um jogo? Então, quer dizer, se ganhar domingo, ele passa a ser o melhor treinador do mundo? Realmente não faz sentido. Então, a gente vai ter que aguardar aí o resultado, né, dessa reunião para saber se o Antônio vai ficar sem assento ou não, ou se vão puxar a cadeira dele. Valeu, Domi, valeu, PVC, quem nos acompanha. Oi? Ó, a galera curtiu aqui no chat sua piada. Boa, boa. E pagaram, ó, e eu vi que tem um superchat aí, Domi, que pagaram pro PVC não cantar, tá? Aê, do Vanderlei Dias. Ele mandou 5 aqui de cachê para você não cantar, por favor. Vanderlei, seu pedido é uma ordem. PVC não cantará hoje. Amanhã não sabemos. Quem dá mais? Valeu, Dou-lhe Samir, uma, obrigado. dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quem dá mais? Não, já ganhou. Vanderlei campeão Não. aqui do nosso chat. Dá 10 reais para eu cantar. Não. Já foi. Eu já finalizei. Quem sabe amanhã? Amanhã a gente abre de novo. Ó,
O Fluminense também está no pior início de campeonato do time na era dos pontos corridos. O Diniz não vai para o clássico contra o Flamengo domingo, porque está suspenso, terceiro cartão amarelo, na partida que pode ser decisiva, PVC, mas ele não vai estar lá. Vai estar o Eduardo Barros, que é o auxiliar dele, mas é o mesmo time, né? É o mesmo trabalho. Até sábado ele vai ter o tempo de montar o time para tentar ganhar do Flamengo. Jogo duríssimo contra o Flamengo. E o Fluminense não está conseguindo jogar. Eu acho que a crise do Fluminense, me parece, eu posso estar sendo simplista, mas ela começa na pré-temporada. Porque o Fluminense demora para voltar, faz a pré-temporada durante o Campeonato Carioca, sem alguns jogadores que tiveram lesão, como o Ganso, como o Cano, que eram jogadores muito importantes. Depois o Keno tem lesão, depois perde o André. Isso tudo tem um impacto. O Fluminense não está conseguindo jogar no ritmo físico para cumprir o que fazia no ano passado. Só que aí os resultados vão se sucedendo. Você vê que tem uma questão que pode acontecer, que é o que salva o Renato e o Diniz. O Renato e o Diniz têm uma história como técnicos que o Álvaro Pacheco e o Antônio Oliveira não têm. Né? O Renato e o Diniz foram campeões da Libertadores pelos clubes que dirigem atualmente. O Renato pelo Grêmio, o Diniz pelo Fluminense. E isso dá um lastro, esse lastro carrega um pouco para frente, diminui um pouco a pressão, permite que a diretoria dê um pouco mais de tranquilidade. A torcida está pressionando muito o Diniz, mas a diretoria não quer jogar. Eu nem coloquei o Renato na lista da nossa enquete, porque também o time tem 2 jogos a menos, né? Mas o Fluminense, embora a gente não tenha notícia dessa reunião, como o PVC falou, a torcida tem pedido muito a demissão do Diniz. A gente viu aí o 2-0 do Cruzeiro ontem contra o time. Vou pedir para a gente colocar também a tabela de classificação para você ver esse momento tenso do campeonato, com 3 gigantes na zona do rebaixamento e o Vasco podendo entrar já ainda nessa rodada, já vamos falar sobre isso. Mas no caso do Fluminense, trocar o Diniz agora adiantaria, PVC? Eu não trocaria nesse momento. O Fluminense está nas oitavas de final da Libertadores. Agora, que precisa reagir no Brasileiro, precisa. Sabe que tem um caso de um clube campeão brasileiro de um ano que foi rebaixado no ano seguinte. Acabou não sendo, por todo aquele imbróglio do Everton com H e André Santos do Flamengo. O Fluminense, campeão brasileiro de 2012, terminou o campeonato de 2013 rebaixado. Depois ele acabou subindo na tabela porque a Portuguesa ficou dentro da zona de rebaixamento em função da perda dos pontos do Everton com H. Foi o único caso. Você imagina o Fluminense, então, campeão da Libertadores no ano, rebaixado no ano seguinte. É inédito, mas pode acontecer. Já aconteceu de time da Libertadores estar na Série B. Né? O Juventude, em 2000, antes da virada de mesa, e o Palmeiras em 2013. O Palmeiras jogou a Libertadores estando na Série B, como campeão da Copa do Brasil. No ano anterior, jogou a Série B e a Libertadores ao mesmo tempo. Agora, claro que não pode acontecer. Tem que ter eu não trocaria o Diniz. Aqui no nosso chat, o canal Júnior Oficial também fala, também não trocaria, kkk. Mas aí a gente sabe que é para torcer contra, né? Quero saber dos torcedores do Fluminense do nosso chat. Vocês querem mesmo a troca do Diniz? No caso do Vasco, a situação é diferente, porque a diretoria já deu a entender nos bastidores que não está mais apoiando o Álvaro Pacheco. Tem uma matéria do Brás sobre isso hoje aqui no UOL, falando que ele pode cair a qualquer momento, apenas 1 mês depois de ser anunciado, PVC. 1 mês depois. Em 4 jogos, tem 1 empate contra o Cruzeiro e 3 derrotas, aquela para o Flamengo, o primeiro jogo dele, né? A goleada, depois Palmeiras e ontem Juventude 2-0. A diferença é que o Pedrinho não contratou o Álvaro Pacheco, que é um agravante ou um atenuante para o dirigente que demite. Porque quem contratou o Álvaro Pacheco foi o Lúcio Barbosa, CEO da 777, antes do Vasco retomar o controle da SAF. O que dá uma noção maior de que a diretoria não concordava com as decisões da SAF e não concorda com a contratação do Álvaro Pacheco. Logo,
pode trocar o Bruno Pacheco. Agora, vamos combinar que é uma covardia, né? Você vai para Portugal, paga um salário de Europa para o cara, sabe que o cara não conhece o futebol brasileiro. Traz o cara para cá, um mês depois você fala assim, muito prazer, não queremos mais você aqui não, pode voltar para Guimarães. Mas a política do Vasco nos bastidores também não ajuda, né? Uma decisão mais tranquila, porque tá muito conturbado esse momento e o time tá jogando mal, né? Tava vendo aqui o número de finalizações nesses jogos com o Álvaro Pacheco. Vasco fez 30, enquanto os adversários fizeram 74. O time não joga bem e a perspectiva não é boa também, né? Porque, bom, talvez na janela de transferência venha mais gente, PVC. Será que isso ajudaria? Eu também acho que não é claro que precisa contratar, mas você percebe no ambiente, né? O Pedrinho deu um depoimento 3 dias atrás sobre a dificuldade dos salários atrasados, das luvas atrasadas desde o ano passado, tem uma dívida com o Payet que vem desde março, e o jogador fala com o jogador sabe que trabalhar no Vasco hoje não é seguro, porque se o Payet não é pago, quem é que vai ser que vai receber em dia? O Pedrinho tem trabalhado muito nos bastidores para tentar corrigir a situação econômica. Há notícias no Vasco de que, depois da saída da 777 por liminar, muitas empresas procuraram o Vasco, empresas brasileiras e estrangeiras, mas também não tem uma segurança completa de que você pode comprar parte da 777 tranquilamente. Contratar jogadores como o Payet, que é uma grife. É uma grife. E o que mais que ele é além de uma grife? Não é mais. Ele não consegue jogar bem. E é por quê? Porque o Vasco não consegue fazer um time que ajude aquele desempenho que ele pode, que não é correr para trás para marcar. É dar passes, gerar assistência. É uma história muito parecida com a do Honda no Botafogo, que foi rebaixado em 2020. O André Morelli diz aqui, quem vai querer ir para o Vasco nessa janela? Pois é, tem essa questão. Dos times que a gente falou aí, que estão na zona do rebaixamento, Corinthians, Fluminense, Vasco. O Vasco é o que tem a situação pior? Tem. Eu tenho uma impressão, mas só uma impressão. Eu tentei hoje se o Pacheco vai ser demitido mesmo. Existe uma possibilidade muito concreta dele cair hoje. Eu acho que se cair, que o Pedrinho pode tentar o Felipe como técnico por um período que, se der certo, vai continuando. O Pedrinho fez um bom trabalho no Bangu como técnico. O Felipe fez um bom trabalho no Bangu como técnico. Se acontecer isso, o Pedrinho provavelmente vai ser criticado, porque ele vai colocar um amigo no lugar. O Felipe é muito amigo do Pedrinho. Não dá para dizer que é isso que vai acontecer. Agora, o Vasco é muito mais delicado do que os outros, porque o Vasco hoje é um clube sem dono. O Vasco tem um presidente que é o Pedrinho, que é uma esperança. O Vasco tem uma empresa que era uma esperança e que está fora do controle por causa de todas as acusações de fraude nos Estados Unidos e desvios na Bélgica. A 777 está fora. Aí você tem que conseguir arrumar investidores para pagar as contas. E, enquanto isso, tem gente que está num ambiente completamente conturbado e sem confiança. Eu acho que a situação do Vasco é pior do que a do Corinthians, que é pior do que a do Fluminense, que é pior do que a do Grêmio. Ainda que a do Grêmio é a que tem mais atenuante, Domi, porque tem 2 jogos a menos e porque a gente está vendo que o Grêmio está cansado. O Grêmio está esgotado dessa situação da catástrofe climática. Mas o Internacional ganha do Corinthians. Sim, mas cada história é uma. Você olha no rosto do Renato, o Renato está esgotado. Os jogadores estão cansados. Isso está repercutindo no desempenho em campo. Classificou na Libertadores de uma maneira heróica, que também é outro ponto. Precisava da virada na Libertadores. Quando você classifica na Libertadores, você faz assim, ó. Aí você vai para o jogo seguinte e toma uma pancada. Ontem o time também não foi titular, como o Fluminense também não foi titular ontem. Mas eu acho que pela ordem. Do Vasco é pior, depois Corinthians, depois Fluminense, depois Grêmio.